pensando em funções com valores em RM, portanto, pensando numa aplicação que vai pegar num domínio de Rn e vai dar valores que são pontos de Rm, a pergunta que nos preocupa hoje é quando é que este objeto matemático tem limite em, digamos, a pergunta será quando é que f tem limite para pontos do domínio a convergirem para um ponto que não está obrigatoriamente no domínio, tem é que pertencer ao fecho do domínio. E podemos responder a esta pergunta pensando então na definição. Portanto, vamos dizer que, no fundo, vamos definir limite, vamos definir o limite com a mesma notação que se usa a uma variável. Portanto, vamos definir limite quando uma sucessão de pontos está a tender para um ponto que pode estar exatamente na fronteira do domínio de f de x. Além disso, portanto, existe este limite e escreve-se este limite quando o x está a tender para x0 de f igual a a. Portanto, a é o limite da função f. Quando definição epsilon delta, portanto, quando conseguirmos garantir que para todo o epsilon positivo existe um delta também positivo, tal que ao considerarmos pontos no domínio da função e estes pontos são tais que estão suficientemente próximos do ponto x0, certo? Portanto, vamos fazer convergir a sucessão de pontos x para o ponto x0 e vamos garantir que, portanto, a ideia será dão-nos um epsilon e nós temos que garantir que encontramos um delta em que os pontos x estão na bola de centro em x0 e raio epsilon e, ao mesmo tempo, isto implica que, então, no conjunto de chegada, portanto, digamos, no contradomínio, os valores que o f tem se aproximam do valor A, que agora é um ponto, a menos de um epsilon portanto, que normalmente é dado. Portanto, resumindo, o que nos costumam dar é um epsilon para a proximidade dos valores que a função tem ao valor A, que é o valor do limite, e o que nós vamos ter que manipular é a proximidade dos pontos x a x0. Portanto, A, neste caso, não é? A chama-se limite da função f em x0. Vamos ver como é que isto pode funcionar no seguinte exemplo, em que a nossa função é uma função de duas variáveis e que, portanto, podemos dizer que o domínio da função é um subconjunto de R2 e os valores que a função toma são vetores, são pontos de R3. Portanto, os valores que ela toma podem-se designar ainda como os valores que tomam as funções escalares, que são funções de coordenadas x, y. Portanto, é uma notação que podemos usar, que nos vai ajudar a interpretar limites e depois, mais tarde, continuidade das funções. E o que nós vamos ver neste caso até bastante simples é que podemos aplicar o estudo do limite
da função f ao estudo dos limites de cada uma das funções coordenadas. Portanto, vamos perguntar-nos agora qual é o limite que f tem, que esta função tem, quando o xy estiver a convergir para π, por exemplo, para o ponto 1π. Portanto, a técnica será aquela que depois vamos escrever com mais detalhe, mas a ideia será exatamente colocar a convergência para 1π em cada uma das funções coordenadas. Portanto, dizemos que isto vai corresponder a calcular o limite coordenada a coordenada. Portanto, vamos calcular limites. Eu agora vou só escrever assim para não ficar uma notação muito pesada. De f1 de xy. Ora, a função coordenada f1 de xy é x² menos y ao quadrado. Depois vamos ter o limite no ponto 1π da segunda função coordenada, que é a função 2 menos xy. E, finalmente, temos o limite em 1π, portanto, estamos a fazer os pontos aproximarem-se, os pontos do domínio a aproximarem-se de 1π e queremos saber qual é o valor que a função coordenada 3, que é cosseno de xy, vai ter. Portanto, estamos a reduzir o problema de calcular um limite de uma função de valores em Rm aos limites das funções escalares, que são as funções coordenadas. Portanto, neste caso, vamos ficar com 1 ao quadrado, que é 1 menos π ao quadrado. Depois temos o limite para a segunda função coordenada, que há de ser 2 menos π. E para a terceira função coordenada, portanto, o produto de x por x vezes y vai dar π, não é? Portanto, ficamos com o cosseno de π, que é menos 1. Portanto, a lei de conclusão. Vamos registar, então, a propriedade que acabámos de ver no exemplo para o limite de uma função com valores em pontos de Rm, valores em Rm, num dado ponto x0 que não tem que pertencer ao domínio da função. Basta estar no fecho. Portanto, o barra é o fecho de U. Portanto, a propriedade diz-nos que existe limite, portanto, vamos escrever assim, existe limite de f quando o x, para todos os x no domínio suficientemente próximos de x0, ao mesmo tempo que existe limite para cada uma das funções coordenadas. Há bocado tínhamos 3 funções coordenadas, agora temos j funções coordenadas, vamos escrever assim, sendo que j são as m funções coordenadas. No exemplo tínhamos 3 funções coordenadas e, além disso, se soubermos que o limite é a, portanto, se soubermos que a função f tem um limite que é dado por um ponto de coordenadas A1, A2, AM, este limite é dado exatamente pelos limites de cada uma das funções coordenadas fj. Portanto, há de ser igual ao limite, vamos escrever só assim, em x0 de f1, ao limite da função coordenada f2 em x0, etc., até ao limite de fm de x em x0. Portanto, com esta propriedade, reduzimos o estudo do limite de uma função com valores em Rm ao estudo dos limites das funções escalares, que são as suas funções coordenadas.